Um dos meus autores favoritos, Viktor Frankl, que é o pai da quinta força da Escola de Viena de Psicoterapia, o pai da logoterapia, ele cunhou um termo em uma das suas conferências, a palavra coisificação, que foi assumida inclusive por outras escolas psicoterápicas. É uma descoberta que eu achei incrível e faz parte de muitos dos seus pensamentos. Ele analisou e comparou duas experiências. Ele esteve num campo de concentração e pessoas que resistiam a todo tipo de coisa para destruí-las. E elas sobreviveram, mantiveram-se íntegras e superaram. E um outro local, ele foi professor numa escola importante e lá jovens, livres, com perspectivas, com uma situação invejável e que se matavam, direta ou indiretamente, porque você pode fazer isso com um tipo de vida. E analisando isso, ele ficou um pouco impactado. O que causaria duas respostas tão diferentes? Pessoas que não tinham nada e mantiveram o desejo de viver e pessoas que têm tudo e não têm desejo de viver. E aí, a base do seu desenvolvimento, da sua escola, é justamente sentido da vida. Se você tem um motivo sólido para viver, você é capaz de superar coisas consideradas impossíveis. Mas se você não tem um motivo sólido para nortear a sua vida, uma motivação importante, você pode ter atendido todos os seus prazeres, que o vazio dessa ausência de sentido tende a crescer e consumir sua vida, e no sentido literal. E uma das primeiros sintomas dessa ausência de sentido, Viktor Frankl chamou de coisificação. O que é isso? Se você está vazio por dentro, isso começa a se refletir nos seus relacionamentos, que a gente chama de relacionamentos vazios. Mas é muito difícil você usar alguém e descartar como um objeto. Porque as pessoas têm sentimentos, você pode se identificar com esses sentimentos, você tem família e tudo mais. Então, para você poder usar alguém e descartar, primeiro você precisa coisificá-la. Tirar a dimensão humana e transformá-la em um objeto descartável, para poder então usar e jogar fora. Então, esse termo coisificação, a primeira vez que eu ouvi foi nos discursos de Viktor Frankl, que é um sintoma de ausência de sentido. Mas o que é essa ausência de sentido? Você precisa acreditar em alguma coisa profundamente. E eu não estou dizendo o que, é individual, é de cada um. Mas isso lhe dá o que a gente chama de motivação interna. Então, se você tem uma esperança, por mais tênue ou fictícia que seja, ela é um agente motivador que vai dar força para você superar dificuldades. Se você não tem isso, na aparente maior facilidade ou maior felicidade da vida, você simplesmente não consegue aproveitar. Por quê? Porque minha pergunta, e não há mais nada? E não tem mais absolutamente nada? Não tem sentido? E se as coisas não têm sentido, por que eu deveria viver o dia seguinte se ele será sempre, sempre exatamente igual? Então, a ausência de perspectiva cria um sentido de morte. Então, é um processo autodestrutivo. E você, quando entra nesse vértice de autodestruição, às vezes nem percebe que o que motiva você a fazer escolhas tão negativas para si mesmo ou tão autodestrutivas é justamente a ausência de um motivo para viver. Então é muito importante a reflexão. Você buscar alguma coisa que seja o seu motivador. Não importa o que, é particular. Mas perguntar-se, existe alguma coisa que eu, e somente eu, preciso realizar? Às vezes, para a pessoa, uma coisa que para você pode ser insignificante, mas que dá para a pessoa uma grande dimensão. Dá um sentido e faz com que as dificuldades sejam apenas mais um obstáculo que você tem que superar para chegar a Shangri-La, o lugar onde todas as coisas serão possíveis. Espero ter sido útil. Muita paz.